e esclarecer as dúvidas e poder contribuir com todos os seus ouvintes. Um pé de conversa com Glaucio Costa. Eu vou conversar com o Dr. Alfredo Lourenço, médico ortopedista, professor de ortopedia da UPE Garanhuns, especialização em tratamentos da dor no Hospital das Clínicas de São Paulo, médico ortopedista do Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, e do Hospital Dom Moura, em Garanhuns. Osteoporose, como é que o senhor pode explicar para a gente esta doença, doutor? A osteoporose, ela é uma doença sistêmica, uma doença que acomete todos os ossos do corpo. E é uma doença que ela está associada ao envelhecimento. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que ao longo da vida, após os 60 anos de idade, 70 anos de idade, todos nós, homens, mulheres, independente da classe social, independente da profissão, iremos ter essa doença chamada de osteoporose. A osteoporose, ela é uma doença que ela causa uma fragilidade óssea. Os ossos, eles ficam fracos. E a partir do momento que os ossos ficam fracos, aumenta-se o risco de termos fraturas. Ou seja, um pequeno acidente dentro de casa, que na juventude não iria causar nenhum tipo de fratura, nas idades mais avançadas, por causa da osteoporose, da fragilidade óssea, esse pequeno trauma, essa pequena queda pode gerar fratura e limitação dos movimentos, muitas vezes com necessidade de se fazer cirurgia. Por isso, a importância de se tirar todas as dúvidas sobre a osteoporose, a importância de se fazer o diagnóstico da osteoporose e, assim, tratar e evitar esse tipo de fratura. Meu amigo Glaucio, durante muito tempo, se imaginou, as pessoas têm isso por hábito, de achar que a osteoporose ela é uma doença restrita apenas às mulheres, mas isso é um engano. Os homens, eles também podem ter osteoporose. Então, a osteoporose, ela vai atingir normalmente as mulheres mais ou menos por volta de 10 anos após a sua última menstruação. Então, a mulher menstrua pela última vez, entra na menopausa e aproximadamente 10 anos, 5 a 10 anos após a última menstruação, ela já começa a ter os sintomas da osteoporose. E nos homens, a partir dos 70 anos, é a idade que a gente começa a observar uma maior incidência, um maior caso de osteoporose. Lembrando que, se o indivíduo tem uma história familiar de osteoporose, se é uma mulher que ela fez uma histerectomia, se é que ela retirou o útero quando ela tinha 40, 50 anos, essa osteoporose ela vai chegar mais cedo. Por isso é importante fazer a prevenção, certo? Sempre estar em contato com o médico, para o médico orientar tanto os exames necessários para fazer o diagnóstico da doença, quanto as medidas que irão retardar o aparecimento da doença. Veja que a gente não consegue evitar a doença, mas a gente consegue jogar a doença lá para frente para que ela chegue o mais tarde possível. E também, a partir do momento que já se tem osteoporose, nós temos tratamento para que a doença avance, mas avance de maneira mais lenta possível. O que ocorre com quem tem a osteoporose? A osteoporose, ela é uma doença que ela causa uma fragilidade óssea. O nosso osso ele fica poroso, fica frágil, fica quebradiço. E a partir do momento que o nosso osso ele tem uma fragilidade muito grande, nós começamos a ter fraturas, quebradura de osso aos mínimos esforços. Uma queda que antes não iria resultar em trauma, em acidente, em fratura, termina gerando fratura nos ossos. Então, é isso que acontece com a osteoporose. Muitas vezes as pessoas confundem osteoporose com artrose. Artrose é outra doença associada ao envelhecimento do corpo, mas é uma doença
que ela é gerada pelo desgaste do osso. Então, o osso ele se desgasta. A osteoporose é o osso fraco, é o osso com risco de quebrar. As pessoas elas podem ter as duas coisas ao mesmo tempo, artrose e osteoporose. São doenças associadas à idade. Então, a osteoporose é isso, é uma fragilidade do osso. O osso ele fica fraco. Qualquer pancada, qualquer queda pode quebrar o osso e precisar de cirurgia. É aí onde está o perigo nas pessoas idosas quando acontece algum acidente, principalmente dentro de casa, que é muito comum, não é? Exatamente. Essa doença, Glaucio, é a doença que causa aquela típica fratura do paciente idoso. Aquele paciente idoso que levanta na madrugada para ir ao banheiro, cai dentro do banheiro e quebra o fêmur. Aquele paciente idoso que vai varrer o terreiro, escorrega, apoia a mão e quebra o punho. Essa é a típica fratura do paciente que tem o osso osteoporótico. É uma fratura do fêmur, da bacia e do punho em pacientes por volta dos 60, 70, 80 anos de idade, com uma queda besta, uma queda que antes não iria quebrar o osso, mas que ocorreu de quebrar o osso. A artrite, Glaucio Costa, é um processo inflamatório. Além do desgaste, o desgaste é chamado de artrose. Quando a gente tem um processo inflamatório envolvido, dor, vermelhidão, inchaço das articulações, nós temos um quadro de artrite. O quadro de artrite ele pode vir junto com a artrose ou ele pode vir isolado. Quando ele vem isolado, normalmente ocorre naquelas pessoas que têm artrite reumatoide, que têm rigidez nas mãos ao acordar, que tem dor em várias articulações pelo corpo. Então, esse processo inflamatório, inchaço, dor, vermelhidão, é a artrite. O senhor poderia resumir, então, aí? Com certeza. Então, vamos lá. Para ficar bem claro, osteoporose é uma doença associada ao envelhecimento, é uma doença associada à idade que causa fragilidade no osso. O osso frágil, após uma queda, pode levar a uma fratura, a quebrar o osso. E isso, muitas vezes, precisa de cirurgia. A artrose também é uma doença associada ao envelhecimento, causa desgaste dos ossos das articulações. Então, é aquele famoso bico de papagaio que o pessoal tanto fala, é a artrose. E a artrite é inflamação das articulações. Pode acontecer tanto junto com a artrose, quanto separado. Doutor, essa questão de artrite, artrose, osteoporose, isso pode ser também uma questão familiar, uma questão que pessoas da família que já tiveram e outras podem também vir a ter estas doenças? Sim, professor. Existe uma influência muito grande da história familiar. Então, as pessoas cujos pais, cujos avós sofreram de osteoporose em nível avançado, sofreram de artrose, sofreram de artrite a vida toda, essas pessoas elas apresentam uma tendência maior de também sofrer com essas doenças. E aí é que entra a prevenção. Em se falando da osteoporose, se a gente tem ao longo da vida uma ingestão de ovos, queijos e leites, se a gente leva um pouco de sol toda manhã e se a gente faz algum tipo de atividade física, a gente consegue prevenir essas doenças, principalmente a osteoporose. Então, prevenindo a osteoporose ela vai chegar mais tarde. Quando a gente usa o termo reumatismo, dentro do termo reumatismo existem várias doenças. Então, existe a osteoporose, existe a artrose, existe a artrite. Então, o reumatismo é um nome, não está errado, é um nome que a população usa para se referir a dores nas articulações, dores nas juntas, no corpo todo. Então, é um termo amplo. Dentro do reumatismo, nós temos várias doenças
que causam sintomas, que causam queixas muito parecidas. E aí o ortopedista é capaz de diferenciar e tratar caso a caso. Então, falar nos dias de hoje que tem reumatismo não é coisa do passado, né, Não, doutor? não. É muito comum isso aí. Não está errado, não. Pode continuar falando. Doutor, qual é o tratamento para a coluna? Aí depende, né, doutor? Depende, porque, por exemplo, escoliose é uma doença da coluna, é um tipo de tratamento. Hérnia de disco é uma doença da coluna, é um outro tipo de tratamento. Lembrando, Glaucio, que a própria osteoporose, quando ela não é prevenida, quando ela não é diagnosticada, e para isso nós temos exames próprios para diagnosticar a osteoporose, é um exame chamado de densitometria óssea, inclusive é um exame disponível pelo SUS. Quando a gente não trata a osteoporose, o paciente idoso ele pode ter fraturas na coluna, pequenas fraturas que na maioria das vezes não são casos de operar, mas são fraturas que geram dor, geram limitação dos movimentos. É aquele paciente que ele vai se encurvando aos poucos. Então, na coluna nós temos várias doenças: escoliose, hérnia de disco, osteoporose, ou seja, são múltiplas doenças. Quem sente dores no joelho e no pulso, doutor? O que pode ser? As dores no joelho, elas têm origens que variam de acordo com a idade. Então, num paciente mais idoso, 60, 70 anos, muito provavelmente é um quadro de artrose, de desgaste da cartilagem e do osso. No paciente mais jovem, pode ser uma tendinite, uma inflamação do tendão da patela, pode ser um desgaste precoce da cartilagem do joelho. No paciente que joga bola ou que sofreu algum acidente de moto, isso pode ser uma lesão do menisco ou uma lesão do ligamento. Então, veja que você não deve guardar a sua dor. Você tem que procurar um médico especialista para que ele consiga fazer o diagnóstico e lhe orientar no tratamento mais adequado e, mais importante, o mais rápido possível, para que essa dor não se torne uma dor crônica. Qual o tratamento para esporão calcâneo? O esporão de calcânio, Glaucio, algumas pessoas também chamam de esporão de galo, é um bico de papagaio no tornozelo, na região do pé. O tratamento precisa de medicação, o tratamento precisa trocar muitas vezes o tipo do sapato. Alguns sapatos muito retos, muito planos, eles prejudicam as dores. Além disso, a gente precisa ver a questão do peso. Quanto mais cheinho, quanto mais pesado, mais sobrecarga vamos ter nos pés e mais dor vamos ter. Além disso, é de exercícios de alongamento e caminhada. Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente no Pé de Conversa. É sempre um prazer receber um convite seu, é sempre um prazer estar tirando as dúvidas, sempre que você precisar. Você não pede, você manda. Um Pé de Conversa com Glaucio Costa.